Hoje nós vamos resolver o exercício 55 do capítulo 15 do Halliday, volume 2, nona edição. Um pêndulo é formado suspendendo por um ponto uma barra longa e fina. E algum ponto, que a gente não sabe determinar exatamente onde, este pêndulo ele está suspenso de maneira que ele pode se movimentar, oscilar de um lado para outro. Em uma série de experimentos, o período é medido em função da distância x entre o ponto de suspensão e o centro da barra. Então, vou marcar aqui como sendo o centro da barra mais ou menos esse ponto, e a distância entre o ponto de suspensão e o centro da barra é o que a gente chama de x. Pergunta: se o comprimento da barra é L e a massa é M, qual é o menor período? E depois a letra B pergunta se x é escolhido de modo a minimizar o período e L é aumentado, o período aumenta, diminui ou permanece o mesmo? Bem, então já vemos aqui que a gente vai ter que fazer uma análise a respeito do período. Vocês já perceberam que eu tenho uma certa dificuldade em fazer linhas retas. A equação de período para um pêndulo físico é dado por 2π raiz de momento de inércia dividido por mgh, onde o h é justamente a distância entre o centro do nosso pêndulo físico até o ponto de apoio, né, onde nós temos o nosso eixo de rotação. Ok, nessa minha situação aqui, esse H seria o X. E o I? Quem é o I? O I, para uma barra longa e fina, é dado por M L² dividido por 12. Mas esta barra, ela não tem o eixo de rotação no centro. Portanto, a gente tem que usar o teorema dos eixos paralelos e somar por mh². O h aqui é novamente aquela ideia, a distância entre o centro da barra até o eixo de rotação. No caso aqui, o ponto de apoio. Isto é, esse h também equivale a x. Ok, vou fazer toda essa substituição aqui dentro do período. Isso vai ficar ml² mais... Já posso fazer aqui, né, pessoal? Um MMC. Isso aqui vai ficar 12mh² dividido por 12. E nós temos ali embaixo o mgh e tudo isso raiz. Na letra A do problema, o que a gente quer fazer é minimizar o período. Para fazer minimização de qualquer tipo de função, o que a gente faz? A gente aplica uma derivada. Derivada da variável, da função que a gente quer minimizar em função a uma das variáveis aqui. A gente quer minimizar o período em relação a quem? Em relação ao h, né? O h aqui, bem, eu vou chamar de x logo em seguida. Então, o que a gente vai fazer é fazer a minimização do período em h, igualando essa derivada a zero. Ok, beleza, posso fazer isso? Posso, então, fazer a derivada disso aqui igual a zero? Sim, podemos fazer isso. Mas tem algo que eu posso fazer, que eu posso verificar, que facilita um pouco a minha vida, que é o seguinte: em vez de fazer a minimização do período, a gente percebe que tem algumas variáveis constantes aqui. Posso escrever período dividido por 2π. Vou botar o quadrado dos dois lados para me livrar desse lado direito dessa raiz aqui. E ainda vou pegar todas as constantes aqui do denominador e vou colocar desse lado aqui. Vai ficar ainda o 12mg. Isso aqui vai ficar igual a... Vai sobrar desse lado, então, ml²
mais 12m, vou já substituir o h por x, x quadrado, e embaixo sobrou apenas o x. Percebam, pessoal, que deste lado esquerdo só tem constantes. As minhas variáveis aqui, ó, basicamente é o L e o X. O resto é constante. Então, todo esse lado aqui é constante. Por que eu fiz isso, né? Bom, posso ainda fazer mais uma simplificação, porque o M aparece em todos os termos. Por que fizemos isso? Porque se eu quiser minimizar o período, se eu minimizar todo esse termo aqui, já que todo o resto é uma constante, dá na mesma. Porém, fazer a derivada desse lado direito agora é muito mais simples do que fazer a derivada desse lado direito aqui. Isso significa que eu posso fazer a minimização de p quadrado dividido pelo 4π quadrado 12g em relação à variável x e igualar a zero. Eu podia ainda ter feito uma simplificaçãozinha aqui, ficaria o 3 aqui. Bom, quem é isso tudo? Quem é esse cara aqui? Vai ser a derivada em x de L quadrado mais 12x quadrado dividido por x. Isso aqui igual a zero. Bem mais fácil de fazer essa derivada, né? Uma derivada de polinômio bem simples. A derivada, isso aqui se transforma, né? A derivada do primeiro termo, que fica L quadrado sobre x, mais a derivada do segundo termo, só botei a constante para fora. O segundo termo fica simplesmente x igual a zero. Essa derivada aqui resulta em menos L quadrado x quadrado, e essa segunda fica simplesmente zero. Isso aqui fica menos L quadrado x quadrado igual a menos 12. Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Isso aqui vai ficar assim. Quero descobrir quanto que vale o x. X vai ficar igual a L dividido por raiz de 12. Bastante mais simples, né? Do que fazer toda essa outra derivada aqui que tem raiz e chegaríamos na mesma relação, mas de uma forma bem mais simples. Quanto vale o L? 2,2 metros. Então, agora a gente só faz aqui 2,2 dividido por raiz de 12, isso dá 0,635 metros. Nós temos aqui o valor de L, nós temos que a metade de L seria 1,1, então vocês estão vendo que essa distância aqui é menos do que a metade. Isso minimizaria o valor do período. Bom, mas ainda não calculei o período, né? Eu simplesmente encontrei quem é o valor de x. Agora a gente precisa substituir este valor na equação do período. 2π vai ficar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui agora a gente vai ter que usar, todos esses valores. O ml quadrado mais o 12 mx quadrado dividido por 12 mgx. Que eu já podia ter percebido antes, né, que os m's aparecem em todos os termos, então simplifica. A gente tem, pessoal, que o L é o 2,2 metros. A gente agora tem qual é o x que minimiza. E o g a gente usa 9,8 metros por segundo quadrado. Substitui tudo isso aqui dentro e chegamos no período igual a
2,262 segundos. Este é o período. Agora, se x é escolhido de modo a minimizar o período e o L é aumentado, o período aumenta, diminui ou permanece o mesmo? A gente responde isso através dessa equação aqui. Se o x é escolhido de modo a minimizar o período, bem, o x tem esse valor. Se o L aumenta, x aumenta porque são proporcionais. E a última pergunta, se em vez disso m é aumentada com L mantido constante, o período aumenta, diminui ou permanece o mesmo? O que nós percebemos é que o m não interfere. Se a gente olhar aqui na equação, o m ele foi simplificado antes mesmo da gente fazer a derivada de minimização. Na própria equação de período, o m simplifica. Então, respondendo essa pergunta, permanece o mesmo. O período permanece o mesmo que a gente aumente o m.